Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, né? Mais um encontro, né? Uma formação, sei lá como a gente pode chamar esses nossos encontros aqui. Eu chamo de aula, porque para mim sempre é uma aula que a gente está fazendo e tudo mais. Quem não nos segue, siga-nos, ative as notificações aí, curta o vídeo, tem vídeo novo todo dia aqui no canal, é de segunda a segunda, então é sempre uma alegria aqui compartilhar um pouquinho do que a gente está estudando, um pouquinho do que a gente está vendo. E na nossa aula de hoje, eu queria bater numa tecla que eu acho muito importante no tempo em que nós estamos vivendo, que é uma máxima que o Aristóteles já tinha, né, que os gregos tinham, de que é o seguinte: olha, todo ser humano, por mais miserável que seja, por mais, sei lá, qualquer coisa que seja, ele deseja ser feliz. Pode ver. Todo ser humano busca alcançar a melhor vida possível. E talvez esta seja a grande tarefa do ser humano, o grande projeto que nós, enquanto seres humanos, podemos ter é o projeto de ser feliz, de ter uma vida realizada, de não viver qualquer vida, mas ver uma vida real. E isso não é simples assim. Isso não é sair por aí tocando terror, isso não é por aí vivendo o dia de hoje, os demais que se dane, não é nada disso. A gente vai perceber talvez que existe um jeito melhor de se viver uma vida real, de realmente encontrar essa felicidade. E para a gente falar um pouquinho sobre essa vida, para a gente falar um pouquinho do que é essa condição do ser humano, a gente precisa entender rapidamente ali o que vem a ser a personalidade. E quando a gente vai na estrutura da palavra personalidade, a gente percebe que elas têm como um dos significados o significado de máscara. Ter personalidade, ter persona, é vestir uma máscara. E diariamente nós vestimos essa máscara. Por isso que a personalidade é como se fosse a definição de quem nós somos, né? A definição do que a pessoa é. Porque são os nossos comportamentos, são os nossos gostos, os valores, né, que vão norteando a nossa vida. E isso é personalidade, ou seja, essa é a máscara que nós vestimos diariamente. E aqui eu quero que você já entenda que eu não estou falando máscara no sentido negativo do termo, no sentido, ele é mascarado, né, não é a cara dele, não é isso, mas máscara no sentido de formar a melhor imagem possível para si e para o mundo. O próprio Aristóteles dizia que a finalidade de algo é a definição desse algo. Então, se a finalidade a finalidade de algo é a sua definição, qual é a sua definição? Qual que é a sua finalidade? Você está aqui por quê? Para quê? Afinal de contas é isso. O que eu faço nesse mundo agora, nesse instante? Para quem? E esta é talvez a pergunta cabal, né? Pergunta que norteia, ou que deveria nortear a nossa vida diariamente. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, da onde eu vim, para onde, para onde eu vou. E aí eu posso dizer que essa personalidade, né, essa máscara que eu visto, se é que a gente pode dizer assim, elas, ela sofre algumas influências. Ela pode sofrer influência ali do temperamento, ela pode influenciar ali os valores, né, da criação e tudo mais. A própria formação do nosso imaginário constitui uma das partes cabíveis de nós pensarmos a formação da nossa personalidade. E quanto mais a gente vai entendendo isso,
Mas nós vamos compreendendo então que isso vai guiando o nosso ser pessoa, isso vai guiando a nossa formação, e a gente acredita que todos esses caminhos, né, esses nortes que nós vamos tendo, seja pelo imaginário, seja pelos valores de criação, seja pelos nossos temperamentos, todos eles rumam para a felicidade. Todos eles rumam para eu ser mais feliz, para eu ter o que eu vou chamar aqui de uma vida realizada. E para isso é importante a gente entender essa estrutura que forma você. Essa estrutura que forma o ser humano. E aí nós vamos ter lá a filosofia clássica grega, que pode ajudar muito isso. O professor Olavo de Carvalho tem não é nem um documento, né? São umas 20 páginas lá, onde ele fala sobre as 12 camadas da personalidade, que nos ajuda a querer estudar e querer entender um pouco isso. E tem uma outra que eu trouxe para a gente estudar hoje, que é a Constituição Sempitenária. É dela que a gente vai ficar um pouco mais atento no nosso encontro de hoje. Por quê? Porque a filosofia grega a gente já tem uma proximidade maior. E aí, para quem não tem muita familiaridade, lembre-se que os filósofos gregos dividiam, né, o ser humano em três partes. A primeira parte era o corpo físico, certo? Então, vamos lá. A primeira parte era o corpo físico. A segunda parte, os gregos chamavam de soma, ou psique, que seria a mente humana. E uma terceira parte, que os gregos chamavam de nous, que era a vida espiritual, a vida superior. Só que entendo que essas três partes divididas não significa que elas andavam sozinhas. Nós, com o nosso intelecto, dividimos para compreender, mas ela acontecia simultaneamente, como se um dependesse do outro, né? O nous dependia da soma, a soma depende do corpo, o corpo depende do espírito, o espírito depende dessa vida superior. Só que os gregos diziam que o ser humano possuía originariamente um problema. O ser humano, de uma maneira geral, possuía para os gregos um erro. E que erro era esse? E aí eu trouxe para a gente aqui, ó, o erro que os gregos achavam que nós, seres humanos, possuíam, era um erro de que a nossa vida era desordenada. Que nós não vivíamos conforme o espírito, mas sim que nós vivíamos conforme a carne, o prazer, o imediatismo, sexo, a droga, a comida, os carinhos, né, o ego ali, né? Veja, eu estou falando dos gregos, lá no século V, IV, antes de Cristo, antes do cristianismo se estruturar, né, e surgir. E eles já olhavam para isso. O que os gregos chamavam de um erro natural, a gente chamou depois de pecado original. Como se fosse uma inclinação, uma tendência nossa de preferir o mais fácil, o mais simples, consequentemente, o ruim, o mal, o lixo, em detrimento, né, ou seja, contrariamente, ao bem, ao bom, ao belo, ao verdadeiro. Aristóteles mesmo enxergava a corporidade humana não como algo ruim, né, as coisas do corpo, prazer e tudo mais, mas ele via que as realizações da mente, né, da psique e do espírito, né, do nous, eram superiores às do corpo. O corpo era importante? Claro que o corpo era importante. Só que quando eu comparo as atitudes do corpo com as atitudes da mente, as atitudes da mente são superiores. E qual que é a nossa função? A nossa função é desenvolver a nossa inteligência, desenvolver o nosso agir
moral, que busca então esse bem, um bem maior, que é diferente do prazer, certo? Porque o prazer eu estou visando o meu bem, o bem aqui que a gente está falando é um bem maior, que faz então com que esse homem se realize. E essa realização, ela se torna não uma realização puramente carnal, material, mas uma realização superior, uma realização mais elevada, no que a gente pode chamar então da vida do espírito. Percebe? O corpo, a mente e o espírito. É ali que a gente tem que ser elevado. É essa pedra de toque do espírito que nós temos que atingir. Esse grande ponto de viver no espírito. E quando a gente vive no espírito, a gente vive na verdade, na beleza, na justiça, nas virtudes. Nas grandes virtudes: fé, esperança, caridade, temperança, paciência, fortaleza, tudo isso. Prudência, magnanimidade. Uma vida no espírito seria a vida completa, a vida perfeita. E isso é um processo, isso é uma busca, isso é como se eu dissesse, é uma escada que a gente tem que subir. E no cristianismo depois ganhou outro nome, claro, que é a vida beatífica, a vida santa, que eu, como católico, busco diariamente, seja cada vez ser mais próximo do Espírito perfeito, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. É essa a nossa trajetória de vida, ser melhor todo dia um pouco mais. Para o mundo, para os outros, para Deus, para o que vale a pena. E olha, eu estou lá na filosofia grega. Depois, nós vamos ter essa, e foi para isso que eu trouxe, o que ficou conhecido como Constituição Sempitenária, que foi criada, essa teoria, por um autor chamado Arthur Powell, que deve falar quando ele olha para a antropologia hindu, e olhando ali para a antropologia hindu, ele meio que desenha uma teoria para entender um pouco mais o ser humano. E o que fala a teoria de maneira geral? Diz assim, ó, quando o homem, onde está? Então, quando o homem começa a viver segundo a alma, a razão, a parte consciente, ele passa a se aproximar das atividades do espírito, que é a parte mais elevada do ser humano. Isso tem um nome, que é o estado de manas. Uma mente ligada à sabedoria. Esse viver nesse manas é o que a gente pode chamar como que é a nossa mente que não vê mais uma fragmentação no mundo, mas uma totalidade no mundo. Viver viver segundo a alma, né, nessa elevação, é entender que tudo faz um sentido, que as coisas têm uma ligação. O corpo não está separado da alma, não está separado do espírito, né, que as coisas caminham juntas, né, que elas têm uma coesão. Aqui agora, nesse momento, gravando para vocês, eu tenho o sol, eu tenho o meu corpo, eu tenho uma junção dessas coisas. E aí o que minha mente começa a fazer, para quem vive esse estado de manas? Ela começa então a entender o todo. Eu começo a perceber que eu estou então ligado a outras pessoas. Eu consigo entender um pouco mais sobre a vida que vale a pena ser vivida, né? A vida dos sábios, uma vida elevada. É aí que surge o quê? É aí que surge a sabedoria. E o que é a sabedoria para a gente? A sabedoria é o mundo das virtudes. O ser humano que começa a viver a vida pelo mundo das virtudes é um ser humano que vai buscar automaticamente, ele querendo ou não, um mundo que tem o que a gente pode chamar aqui de amor puro.
que é o estado inicial, né? A base da base. O mais importante, o essencial, que no cristianismo a gente vai chamar de Deus. Tá? Aqui a gente não está chamando. Aqui a gente está chamando desse amor puro. E aí você fala, ah, tá bom, Mateus, para mim está claro, como católico, como cristão, que esse amor puro é Deus. Mas na teoria do Arthur Poyle, o que é esse, esse amor puro, né? Esse amor real, vamos dizer assim? E aí ele diz assim, ó, o amor puro é um amor elevado. Vejam, e compreenda isso que eu estou falando aqui. O amor, ou né, o amor, ele não está nas emoções. Ele não é emotivo. Porque se eu coloco isso, eu estou colocando amor abaixo do que realmente ele é. Porque se eu falo isso, eu estou colocando o amor dentro do campo das emoções. Só que emoções são aquilo que nos afeta. Né? A emoção está dentro do campo da afetividade, que é algo, na teoria, mais baixo. Quando eu consigo controlar as minhas emoções, eu elevo a um salto na minha mente. Então, esse amor puro que o autor fala não é este amor emotivo, ou até mesmo esse amor que a gente vê por aí na sociedade. O amor real é um amor que doa, que entrega muito mais do que recebe. É um amor que não ganha nada em troca, que não tem nenhum benefício material. Esse é o verdadeiro amor. Nossa, Mateus, isso lembra o cristianismo. Pô, mas é a mesma. Veja, o que eu estou falando é a mesma coisa. Eu estou falando é a mesma coisa. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos, sem esperar nada em troca. Ou seja, é um amor desinteressado. É um amor como fim, né? Não como meio. Quando eu tenho uma mente sábia, né? Quando eu tenho uma mente organizada, o que eu vou entendendo? Que tudo é muito pequeno comparado ao grande amor, aos grandes valores, ao que realmente importa. E aí todo o resto passa a ter, e acho importante a gente tomar isso como base, passa a ter uma hierarquia, passa a ter uma estrutura, passa a ter, como se eu dissesse, a cada um no seu quadrado. As coisas começam a ter um real significado. Os seus pesos passam a ter as suas medidas. Qual que é um dos grandes problemas que a gente encontra? Que o que não tem peso pesa e o que pesa não tem peso. Compreende? A gente não está sabendo colocar os nossos sentimentos, a nossa vida, os pesos reais nas coisas que devem ser pesadas. Quando eu começo, então, a ter um campo da sabedoria, quando eu vou para o campo das virtudes, automaticamente eu começo a olhar o mundo de uma outra maneira, justamente entendendo o quê? Que há um movimento de estrutura de coisas mais baixas, de coisas menores, para coisas maiores. Só que a coisa não para aí, e aí continua o texto. Vejam, cadê aqui, ó? Deixa eu achar que até eu perdi. Aqui, ó. Após passar certo tempo sendo sábio, diz o autor, a pessoa começa a entender um pouco mais sobre o mundo das virtudes. E aí o que, que ele chega? Ele chega numa vida de intuições, chamada de vida budi, ou vida búdica. Então veja, nós temos uma primeira, certo? Vamos lá, volta aqui comigo. Ó. Nós temos um primeiro movimento que a gente vai chamar ali de uma vida manas. Da manas há uma elevação para essa vida.
que o autor chama de vida búdi, que é justamente a vida da intuição. Mas repare que eu não estou falando da intuição que a gente encontra na ciência, da intuição quase que inconsciente, de que saber que vai chover, então eu levo lá um guarda-chuva. Não é essa a intuição. A intuição que está sendo colocada aqui é uma intuição que se conecta com algo maior. É a intuição que vai buscar a verdade. Essa é a intuição do homem. Se é um homem que está querendo buscar o amor maior, é um homem que está querendo buscar as virtudes, ele tende a automaticamente ter uma vida intuitiva. Intuitiva para onde e para quê? Para a verdade. O que é a verdade? A verdade nada mais é do que você acessar a realidade. É ter uma concepção daquilo que as coisas são. E as opiniões não são mais importantes, porque a verdade é maior que a opinião. A interpretação pessoal, ela está em segundo plano comparado à intuição da própria verdade. E aí, diz o autor, é raro atingir esse nível. Por isso a ideia de uma pirâmide. Quem for procurar na internet vai ver que é a ideia de uma pirâmide. O que quer dizer essa pirâmide? A pirâmide quer dizer justamente o seguinte, olha, quanto mais alto, mais difícil, mais raro, ou seja, menos gente. O campo é menor. E acima disso tudo, nós temos então, lá como que no topo da pirâmide, o que a gente vai chamar, a gente não, né? O autor chama de Atma. O que é o Atma? O Atma seria a iluminação, sabe? É viver como luz, é viver realmente resplandecendo constantemente e completamente essa graça, que ficaria meio que reduzida aos grandes mestres espirituais, né? Aos grandes santos, aos grandes sábios, que meio que tem uma luz própria sobre o mundo e sobre os outros. E por que eles têm essa luz própria? Porque eles vivem sob a verdade e resplandece a verdade, como Cristo assim fez na Terra. E quem são essas pessoas? São pessoas que exercem, então, uma grande influência, não só na história do mundo, mas na própria história do espírito, né? na realidade ao seu redor. E não só de maneira extensiva, mas também de maneira profunda. E é meio que impossível que a gente tente entender isso, porque a gente não vive essa graça. A gente muitas vezes está lá no mana, que é o primeiro estágio. Alguns conseguem chegar no Budi e um ou outro, ao lado de Cristo, chegam num nível mais elevado que é o Atma. Nossa, Mateus, tudo isso que você falou cheira muito, é muito próximo de mim, né? Cheira coisa que eu conheço. Claro, minha filha, é o cristianismo. O cristianismo é a mesma leitura de mundo. Quando você pega, por exemplo, a patrística, né, que é a união da filosofia junto com a religião de Jesus Cristo, né, junto com o cristianismo, a gente percebe isso. Olha o que diz São Tomás de Aquino aqui, e eu acho bacana essa citação dele. Ó. Após o homem se abrir para a graça de Deus, ele alcança a inesgotável. Desculpa. Após o homem se abrir à graça de Deus, ele alcança a visão beatífica. O que é a visão beatífica aqui? Ele consegue ver Deus face a face. E quando ele vê Deus face a face, automaticamente ele passa a viver eternamente com esse bem inesgotável de ver Deus face a face. E essa meta é para poucos. Né? Tipo, dá para se contar no dedo quantos conseguem viver essa meta. Mas existe, e é importante lembrarmos aqui, alguns fatores externos que influenciam a nossa formação de personalidade. Como eu já tinha falado. Aí nós temos lá os temperamentos,
que é uma estrutura mineral do ser humano, e tem muito vídeo meu aqui explicando sobre isso, que é uma teoria lá que foi elaborada por Heráclito, depois o próprio Aristóteles pegou e desenvolveu, e hoje está se tornando cada vez mais conhecida e com grande validade. Uma segunda característica que vai influenciar a nossa formação da personalidade são os nossos valores. E o que são esses valores? Os valores são aquilo que vão indicar para mim o certo e o errado. Traduzo. Qual máscara, lembra o significado de personalidade? Qual máscara que eu tenho que colocar? E quando eu começo a entender o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é errado, automaticamente eu passo o quê? Eu passo a rejeitar determinadas coisas e automaticamente a buscar outras coisas. E aí você tem os valores dos pais que são ensinados, o como esses pais vivem, como eles dão exemplo da vida que eles têm para seus filhos. Criar valores, né, educar nos valores, ter uma escola de valores, é justamente a necessidade que nós temos para formar um indivíduo, um ser humano, que vai crescer até a graça mais alta possível. E o último ponto que a gente coloca aqui é a formação do imaginário. O que ele lê, o que ele assiste, as músicas que ele ouve, as histórias, a visão de herói que ele vai tendo ao longo da sua caminhada intelectual, que é a formação do imaginário. E formar o imaginário de uma criança é tão importante quanto ensiná-lo a ler e escrever. Porque é no imaginário que ele tem os personagens da sua história. Que ela vai sendo contada e vivida quase que concomitantemente. É esse, no fundo, o grande intuito. Ser melhor, crescer, evoluir. Como que eu faço isso, Matheus? Treinando a minha vontade. Inteligência mais vontade. Inteligência que me abre para conhecer e vontade que tem que ser regulada, vontade que tem que ser meio que puxada mesmo, né? Como que um, um cavaleiro, né, vai puxando ali a rédea do cavalo desenfreado. Esse é o nosso papel. Nosso papel é organizar a nossa vida, puxar o que está em excesso, puxar o que falta e ir construindo a nossa vida na reta razão, no caminho certo, na vida correta, né? Uh, tendo entendimento do papel da vontade, compreendendo a força da inteligência, que vai dando a consciência. A consciência é um grande aliado para esse homem, porque a consciência é o farol que vai guiando, que vai formando a nossa personalidade, que vai colocando a gente dentro do caminho correto. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Curta, ative as notificações, comente, envie lá para o seu amigo. Vamos crescer cada dia mais. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Certinho? Siga-nos no Instagram também. Bom, um abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.